A diferença entre uma emoção normal de tristeza, que é vivenciada por todos em algum momento da vida, e uma depressão, que demanda tratamento médico, muitas vezes é problemática em função da desinformação e dos preconceitos. Para muitas pessoas, é considerada uma fraqueza de caráter que pode ser superada através do esforço ou da vontade de melhorar. Infelizmente, esses estigmas e desinformações atingem também a própria classe médica, que, por sua vez, como a população geral, pode apresentar quadros depressivos e não receber o tratamento adequado, evoluindo para uma situação mais grave. A crença de que o médico não adoece se estende para todas as doenças. Normalmente, eles tentam primeiro se automedicar ou fazer uma consulta de corredor com algum colega, procurando uma ajuda profissional somente quando a situação se torna insustentável. Inúmeros fatores estressantes são associados ao exercício profissional. Sobrecarga horária, privação do sono, contato frequente com a dor, sofrimento e morte. Lidar com pacientes difíceis, incertezas e até o medo do erro médico. Olá, minha gente querida, que delícia estarmos juntos novamente. Fazia tempo que eu não podia fazer o nosso programa Capelania, gente cuidando de gente. Para quem não me conhece, meu nome é Eleni Vação, eu sou capelã hospitalar pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Comecei 39 anos atrás como capelã titular evangélica do Hospital das Clínicas de São Paulo, depois Emílio Ribas, depois dirigindo a Associação de Capelania na Saúde e formando capelães para todo o Brasil e também para outros países. E hoje nós vamos ter aqui uma convidada muito especial. Eu vou falar mais sobre ela já já, mas um tema muito necessário e pouco abordado, lidando com as emoções do profissional da saúde. E é interessante porque nesses últimos 3 meses eu tenho estado muito perto do profissional da saúde, mas de uma maneira diferente. Antes eu estava só nos hospitais cuidando dos pacientes, dos familiares, dos profissionais da saúde, dando essa assistência espiritual, mas agora eu experimentei o outro lado como paciente. Descobri um câncer na coluna, no sacro, com fraturas, e tive 2 fraturas agora, o que causam bastante dor, e fiz 27 sessões de radioterapia num ótimo hospital, e pude ali observar muitos dos profissionais da saúde. E como é importante que o profissional da saúde seja parte do tratamento, seja parte da medicina. Nesse tempo, no mês de janeiro, eu pude escrever esse novo livro, O Cuidado Integral do Paciente. Então, o profissional da saúde como medicina. Escrevi a primeira edição para os hospitais do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Eu trabalho preparando, capacitando os capelães e ajudando a organizar as equipes de saúde espiritual também dos hospitais do Mackenzie. E eu quero ler um parágrafo que o nosso reitor, o nosso chanceler do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Dr. Robinson Grangeiro Monteiro, escreveu: quem cuida de quem cuida. A pandemia do Covid-19 demonstrou que profissionais da saúde não são peças inquebráveis, mas estão entre os principais segmentos sociais a sofrer não apenas das doenças que tratam, mas também em termos de saúde mental e emocional. Depressão, esgotamento físico e emocional, abuso de álcool e substâncias psicoativas, crises de fobias diversas e isolamento das redes de apoio são sinais crescentes e preocupantes. A constatação é simples: gente que cuida é, antes de tudo, gente. Você pode obter este livro também através do nosso site capelanianasaude.gov.org.br, capelanianasaude.org.br.
Eu quero deixar você assistir agora, vamos assistir juntos, um vídeo do Dr. Paulo Tsai, muito amigo, oncologista, radioterapeuta, que hoje é presidente também da Casa do Aconchego, e nós pudemos ajudar a prepará-lo como capelão hospitalar também. E eu quero lembrar você que você pode mandar as suas perguntas, as suas considerações, conversar com a gente aqui pelo YouTube, tá bom? Então, entre lá, esteja ali conversando, fazendo as suas perguntas, porque nós queremos ouvir você também. Vamos lá para o vídeo do Dr. Paulo. Olá a todos aqueles que assistem o programa de hoje, onde vai ser discutido sobre a saúde mental e espiritual dos profissionais da área da saúde. Meu nome é Paulo, eu sou médico, eu trabalho na área da oncologia há mais de 20 anos, e faço a coordenação de alguns serviços de radioterapia aqui no estado de São Paulo. Quando nós falamos de estresse entre os profissionais da área da saúde, talvez o número que possa exemplificar a dimensão desse tema é que nos Estados Unidos, em média, um médico se suicida por dia. Nós nem estamos contando aqueles que acabam entrando no vício das bebidas, das drogas, como meios de atenuar o seu sofrimento, o seu estresse. Mas temos um médico morrendo, se matando todos os dias, e aqui no Brasil o comportamento, a evolução também não tem sido muito diferente. Mas quais são os fatores estressores que fazem com que muitos acabem optando em pôr fim à sua própria vida? Às vezes eu penso que antes mesmo de entrarmos na nossa vida profissional, talvez o curso de medicina seja um dos mais exigentes que existem. Ele é exigente desde a hora da gente ingressar, onde, por exemplo, para você passar em medicina na Universidade de São Paulo, você tem que ter um índice de acerto de 93%, 95% da prova. Ou mesmo quando você vai passar numa faculdade particular, que não necessariamente tem um vestibular de fácil aprovação, você vai ter que ter um investimento onde as mensalidades podem chegar facilmente a R$10 mil. Então, a nossa média são pessoas que estudam 2, 3, 4, 5 anos de cursinho para conseguir ingressar numa faculdade, mais 6 anos de graduação, mais uma média de 4 anos de especialização, onde novamente você tem que prestar uma prova e onde 50% das pessoas não tem conseguido passar diretamente. No final, nós já temos um momento muito estressante. Desde a hora de decidir pelo curso, de passar pelo curso, de conseguir se formar, o estresse de conseguir entrar numa prova de residência e concluir da melhor maneira possível. São no mínimo mais de 10 anos de investimentos, onde naturalmente grandes expectativas são carregadas quando finalmente iremos trabalhar. Mas a realidade mostra uma situação muito diferente. Talvez alguns dos fatores mais estressantes dentro da medicina é que nós nos sentimos totalmente incapazes de lidar com o sofrimento humano. Sofrimentos alguns. Como é difícil para o profissional da saúde lidar com pacientes que estão sofrendo, pessoas que estão carregando uma carga emocional enorme, porque não sabem como vão lidar com aquela doença, se vão sair do hospital vivos, como será, principalmente lidando com UTIs, com casos de pacientes em cuidados paliativos, é muito difícil. E essa sobrecarga sobre o profissional da saúde muitas vezes faz com que ele se torne mais seco, apático, tentando lidar com as suas emoções sem se envolver muito. Mas o que eu quero falar com vocês também, e vamos trazer a nossa preletora já de hoje, a nossa convidada, para falar que o médico faz parte da medicina. Ele é parte da medicação para o seu paciente. Então, quanta coisa importante nós podemos estar conversando quanto a esse assunto. E eu quero que você assista um pedacinho de um vídeo sobre a capelania, onde você vai ver um paciente queimado. Um paciente ficou meses no hospital e você vai ouvi-lo falar sobre a importância da assistência espiritual, porque o capelão
Denis, que é meu filho, pôde cuidar dele durante todo esse tempo também, e é esse o trabalho que nós fazemos nos hospitais. Cuidamos de pessoas, falando a eles que eles não estão sozinhos, mas estão ali com todo o socorro da medicina, mesmo com as suas limitações, mas, acima de tudo, um Deus que tudo pode e que está com eles a cada momento e nunca os deixará, nunca jamais os abandonará. E os capelães, os visitadores hospitalares são os instrumentos de Deus para trazer esse conforto, esperança, vida para esses pacientes. Vamos assistir esse vídeo. Olá, bom dia, meu nome é Erenilton Santos Passos. Eu vim aqui contar minha história, que desde 2018 aconteceu um acidente e eu fui queimado 95% do corpo. E que eu me lembro, fiquei em coma 45 dias no Hospital Penteado aqui na freguesia. Olá, meu nome é Denis, eu sou capelão hospitalar, trabalho ali no setor de queimados aqui no Hospital Penteado. E conheci o Erenilton numa das minhas visitas. Ele ainda estava totalmente enfaixado, estava em coma. E é costume nosso da gente orar ao ouvido do paciente, orar pelo paciente e ler às vezes um trecho da palavra de Deus que possa trazer conforto, que possa trazer força, lembrando da presença de Deus, do amor de Deus, que a vida dessa pessoa é muito importante para Deus. Primeira frase que eu me encontrei nos braços de Deus foi nesse momento que eu senti que eu não estava sozinho, porque a pessoa que estava igual uma múmia, enrolada ali sem saber se ia sobreviver ou não. Então essa experiência dessa ajuda espiritual que eles me deram foi muito gratificante. E aí foi quando minha mãe, os médicos pediu para minha mãe arrumar um canto para tirar eu aí, para não pegar a infecção hospitalar. Foi através deles, da capelania, que minha mãe conseguiu achar uma casa para alugar e me tirar daqui do hospital. E aí então foi quando eles pegaram e começaram a doar alimentos, a doar objetos que nós estávamos precisando, de cama, de colchões. Então eles intercederam em arrumar muitas coisas para nós. Eu sou muito grato por esses amigos que Deus me enviou na minha vida para me abençoar minha mãe. E graças a Deus até hoje eles estão continuando me abençoando. E que Deus abençoe a cada um de vocês também, que estiver nesse momento ouvindo esse vídeo. Que coisa, né? Todos nós podemos passar por situações semelhantes de sofrimento. Alguma coisa repentina ou uma coisa que vai acontecendo pouco a pouco, mas o sofrimento, a hospitalização, o adoecimento causa muitas dores, mais do que físicas, dores na alma. E como nós precisamos ajudar os nossos profissionais da saúde também a poderem cuidar dos pacientes de maneira integral. Para conversarmos sobre esse tema, lidando com as emoções do profissional da saúde, temos aqui conosco hoje a doutora Mônica Frederic de Castro Huang. Ela é pesquisadora, doutora e mestra pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a USP. Psicóloga pela Universidade de Santo Amaro, graduação em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, mestrado em aconselhamento pastoral pelo Trinity College of Graduate Studies. Atualmente faz parte do laboratório Interpsi, Laboratório de Estudos Psicossociais, Crença, Subjetividade, Cultura e Saúde, e do Grupo de Estudo em Psicologia da Religião, ambos da Universidade de São Paulo. Trabalha com os temas coping religioso e espiritual, interculturalidade e emoções. Nós nos encontramos pela primeira vez quando estávamos fazendo um curso lá na psiquiatria do HC, né? E foi tão interessante porque nós assistimos às aulas, resolvemos almoçar juntas e nos identificamos tanto
que eu senti que eu já conhecia a Mônica há anos. Fizemos uma amizade assim muito rápida, muito gostosa mesmo, e é um prazer enorme ter você aqui, Mônica. Muito bom mesmo. E eu quero que você, nesse bate-papo, vá falando sobre você, sobre a sua família, sobre o seu trabalho e sobre essa tese de doutorado com um tema tão importante. Você poderia falar sobre o tema que você vem estudando na academia e contar um pouco como chegou a este tema? Então, eu ia começar exatamente com o nosso encontro, mas, na verdade, assim, o meu encontro com a Eleni começou, não sei se posso falar o ano. Claro, pode! Em 86, 87, acho que foi um dos primeiros livros. Eu nem sei quantos você tem, né, Eleni? E eu tinha o livro porque sempre, no meu coração, ardia essa coisa, como ajudar as pessoas a enfrentarem o sofrimento, a lidarem com as dores da vida, que são inevitáveis. Sim. E isso sempre foi algo muito forte no meu coração. Então, um dos primeiros contatos com a Eleni foi um livro. E no livro tinha foto da Eleni, acho que era atrás do livro, se eu não me engano. Isso. E quando eu vi você lá sentada, né? Porque lembra, era uma classe. Teatro, Eu falei, gente, não acredito, né? E assim, imagina, quantos anos depois, né? E foi muito gostoso, foi muito especial. Foi um encontro, eu chamo esses encontros de encontros divinos. E realmente a gente almoçou. Por mim, a gente ficava lá conversando. Nós voltamos porque continuava a apresentação, mas assim, foi realmente um presente aquele dia. E eu lembro que eu cheguei em casa e falei, gente, que gostoso. E realmente a mesma sensação. Parece que eu conhecia você há muitos anos, né? E, então, como esse assunto sempre foi algo tão forte no meu coração, estava então nessa apresentação lá, né, no IPQ, que a gente, né, Instituto de Psiquiatria, e acontece que depois disso, continuei, nesse pedaço lá na Teológica ainda, minha área de especialidade também foi aconselhamento. Então, sempre foi nessa direção do cuidado das pessoas, como realmente ajudar as pessoas nessa parte do sofrimento. E com isso, acabou que eu fui fazer o aconselhamento, né, o mestrado de aconselhamento, acabou que eu fui fazer psicologia para entender ainda melhor o que está por trás do sofrimento, ali, como que a gente pode ajudar nessa área da humanas, né, além da palavra de Deus, né, e como que isso tudo faz essa ligação. Então, e com isso também, algo que também me movia era as mudanças geográficas dos missionários, né? Pelo contato com meu marido. Meu marido é chinês, é taiwanês e é pastor. E ele ia sempre acompanhando ele no trabalho dele, na dedicação dele de ajudar a preparar. E eu ficava, gente, como ajudar na minha área, no que o Senhor tem dado para mim. Então, porque vocês preparam missionários também para o campo. Também. Que lindo. Então, com isso eu fui caminhando e acabou que eu me envolvi na USP com um grupo de intercultural primeiro. Que coisa. E posteriormente, eu acabei me envolvendo com a parte da psicologia da religião, que é onde eu estou até hoje. E é onde eu também fiz o mestrado. E o mestrado meu, então, ele encontra essas duas áreas, que seria esse enfrentamento. A gente, na academia, nós usamos o termo coping, né? Mas é que em português não tem, assim, uma palavra que encaixe tão perfeitamente e que englobe o tema. Mas, basicamente, é isso. Como as pessoas enfrentam, então, com a sua religiosidade, com a sua fé, os problemas da vida, né? Os estresses da vida. Né? Então, esse é o meu tema de pesquisa, e aonde eu fiz o mestrado e o doutorado, e ainda continuo estudando, porque acho que estudar a gente vicia, para quem não sabe, mas é muito bom, e nós precisamos nos envolver com essa parte também, né? Então... E como é que foi esse tempo de pesquisa? Você conseguiu entrevistar alguns profissionais da saúde? Eles reagiram bem? Porque foi o que nós ouvimos no comentário inicial. Né? Os profissionais fogem
Eles não gostam de falar sobre si mesmos e sobre o seu enfrentamento do sofrimento. E as consultas entre médicos são consultas de corredor. Muitas vezes, eu tenho um paciente assim, nem falam que são eles mesmos, né? Você tem uma indicação de alguma medicação e coisa assim, mas raramente param para se tratar. Então, quando eu estava ainda assim afinando, né, como eu ia abordar o tema. Inicialmente, né, o desafio colocado pelo meu orientador, que é o Wellington Zangari, lá no início do doutorado, Mônica, faz com pessoas que trabalham com crianças, né, em hospital, alguma coisa assim. E eu encontrei também no treinamento a doutora Denise. Sim, preciosíssima. E aí eu comecei a animar. Puxa, acho que eu vou fazer com médicos. Mas eu confesso que eu não fui assim incentivada, na verdade, por conta exatamente dessa dificuldade. Mas o método que meu professor ajudou a escolher para como eu caminhar nisso ajudou muito. Porque eu posso já falar um pouquinho então? Pode, claro. Então, o método que a gente utilizou é chamado entrevista em profundidade. E o que é isso, então, né? Porque como eu queria estudar a religiosidade, se ela se apresentava ou não, será que os médicos têm essa área na vida deles? Como funciona, né? E, então, a ideia, então, foi fazer uso da entrevista em profundidade. Rapidamente, como funciona isso, para quem não conhece? É uma entrevista que você faz uma pergunta aberta, vê se surge o tema. Depois, se o tema não surgiu, aí você dá uma focada até que você vai, né, direto ao ponto. Então, eu comecei pedindo para os médicos contarem histórias com uma das 3 emoções: medo, tristeza ou raiva. Eu escolhi as emoções básicas, né, que são essas reações, né, primeiras que a gente tem. E como que se eles podiam contar uma história, como que foi para eles. E uma história que marcou a experiência deles como profissional dentro do hospital, né? E foi muito, muito legal, porque a gente vai amadurecendo na pesquisa também, né? Então, os primeiros mas no segundo, depois eu comecei, não, pera, deixa eles contar a história deles. E isso foi abrindo. Eu confesso para você, Elini, que eu amo os médicos de paixão agora. São pessoas, assim, eu olho com outro olhar completamente diferente do que eu tinha antes, né? E sabe, Mônica, deixa eu te contar, fazer uma parte aí também dessa experiência que eu tenho tido nesses últimos meses, como paciente também, lidando com oncologistas super ultra especializados, radioterapeutas e várias outras especialidades, mas a preciosidade assim de eu ter encontrado principalmente 2 médicos que olham nos olhos do paciente, que param para ver como a pessoa está, como ela está reagindo, como ela está se sentindo, como ela está absorvendo, e vão pouco a pouco dando as más notícias, tateando quanto você consegue assimilar de cada vez, né? Mas é interessante porque eles não têm medo ao mesmo tempo, esses 2 médicos em especial, de se expor. De ser gente, de compartilhar também as suas dificuldades. E isso acho que foi uma peça muito importante para criar essa relação médico-paciente, né? Para estreitar esse vínculo e o vínculo de confiança, porque isso já é parte importantíssima da cura, exatamente. Mas conta mais pra gente, fala mais. Então fiz essas entrevistas. Então a primeira pergunta era essa, pedido para contar uma história. Sim. E aí depois, se eles não falavam absolutamente nada, porque então uma das coisas do desafio, né, como cristã, tendo a minha convicção, a minha vida cristã, o nosso desafio é nos tentar retirar da pesquisa para a pesquisa acontecer, né? Claro que impossível 100% de neutralidade, né? Tanto de quem crê como de quem não crê. Mas então foi respeitando isso, essa entrevista. Então, se a pessoa realmente não falava nada, o médico não falava absolutamente nada sobre essa parte da religiosidade dele, então eu perguntava, mas olha, algumas pessoas, né, vão para bebidas, música, compras, né, e alguns vão para religião, instrumentos musicais, e então
daí alguns nessa parte já falavam alguma coisa da religiosidade. E por último, então, se o médico não falou nada, então eu perguntava, a religiosidade então não faz parte desse universo, né? E o que aconteceu foram 16 entrevistas, né, com médicos de várias áreas e diferentes, porque justamente por conta dessa dificuldade de acessar onde que eu ia, né, encontrar. Desses 16 eu conhecia 5 deles, né, eles que foram me apresentando, né, foi o bola de neve que a gente fala, né, sim. o levantamento da amostra. E o que aconteceu é que desses 16, 3 realmente não faziam uso da religiosidade. Só 3 entre 16, olha só. Agora, é interessante também que eles não falaram logo de cara, mas porque, como justamente essa tentativa de me colocar de fora, eu falei que a pesquisa era sobre as emoções. Então, eu entendo, né, uma das coisas que eu posso dizer que pode ser uma possibilidade é o fato de que é uma pesquisa de psicologia. E as pessoas não desconhecem totalmente o que é a área da psicologia da religião, né? Como eu também desconhecia, né? Antes de entrar na Fala um pouquinho sobre isso. Olha, eu entrei na área da psicologia da religião porque eu ouvi um professor, que é o professor Geraldo José de Paiva, e comecei, e fiquei deslumbrada, porque não é estudo de Deus existe, Deus não existe, não é essa a pegada, né? A pegada é como que as pessoas, a pessoa na religiosidade. Então, é qualquer religiosidade, ou falta de, né? E como que isso afeta ou não a pessoa, como que o universo humano na religiosidade, né? E eu fiquei assim deslumbrada quando eu comecei a estudar e como poder também, muitas vezes na religiosidade, na forma como a pessoa se comporta, ela se apresenta, ela vai trazer coisas para a gente trabalhar como terapeuta, né, na psicoterapia. Então, assim, foi muito precioso. E aí, até hoje, estou lá enroscada no laboratório, porque realmente eu fui conquistada pelo tema. Né? E então, acho que... não sei se tem mais alguma pergunta nessa. Sim. Qual o teu limite como psicóloga, mas ao mesmo tempo como mestre em aconselhamento pastoral? Como você junta ciência e fé cristã, Bíblia? Então, na psicoterapia clínica, né, a gente vai ver se o paciente traz esse tema. Né? O que tem acontecido é que os cristãos muitas vezes procuram pessoas que são cristãs, né, como terapeuta. Né? No aconselhamento, a gente tem muito mais liberdade, na verdade, né, de fazer uso de técnicas e uso de instrumentos da psicologia. Com isso, não significa que nós concordamos com tudo, aceitamos tudo. Né? Uma pessoa uma vez perguntou para mim algumas coisas, eu falei, não, pera, calma, não é assim, né? O trabalho terapêutico não funciona dessa forma, né? Mas, assim, então, no aconselhamento, a gente tem toda essa liberdade de conversar, de refletir e de perscrutar, né, as várias linhas da psicologia, né? Já na psicoterapia, a gente vai ter que ter esse respeito ético, né? Porque não é o lugar. Sim. Né? Então, eu costumo dizer assim, Helene, que na psicoterapia a gente está trabalhando a dinâmica pessoal. Ok. Já no aconselhamento, a pessoa já te procurou com os valores cristãos. Então, é muito mais tranquilo de lidar. São Você duas pode coisas. se expor. E na psicoterapia, então, a gente vai trabalhar nessa dinâmica pessoal, nessa construção dela como pessoa. E muitas vezes, talvez, a religiosidade não vai ser um ponto que a pessoa vai trazer naquele momento. Né? Entendi. Deixa eu só ler para você 2 participações aqui que vieram. E eu quero estimular você que está assistindo o nosso programa a participar, escrever para a gente. Vou ler aqui, do Vilmar Hugo Salve Carvalho.
Ele fala: Deus tem usado a senhora para edificar muitas vidas. Lá em casa, todos têm um carinho muito especial pela senhora. Muito obrigada, muito obrigada. E assim, gente, eu tenho sido muito abençoada por tantas mensagens, por tantas orações que eu tenho recebido de irmãos e irmãs, amigos do mundo inteiro. Como isso tem sido precioso para mim, como tem me ajudado nesse tempo de dor, de enfrentamento do sofrimento também. Vilmar diz: em casa passamos por um período muito tenso com um possível diagnóstico de câncer de útero da minha esposa. E quanto isso foi fundamental para nós. Ele está falando também sobre essa relação, né, médico-paciente, sobre olhar o profissional da saúde como gente e gente cuidando de gente. Super importante. E eu quero ler para vocês um pedacinho deste livro que eu preparei agora para os hospitais do Mackenzie, O Cuidado Integral do Paciente, o profissional da saúde como medicina. Fala: a inclusão de disciplinas sobre espiritualidade nas escolas de médicos dos Estados Unidos tem crescido substancialmente depois que o tema ganhou relevância para entidades como the Association of American Medical Colleges e the Joint Commission, a Acreditação Internacional de Saúde. Considera-se também que um dos principais objetivos de adicionar a espiritualidade no currículo médico é a promoção do cuidado com competência cultural por meio do esclarecimento de dados sobre as crenças, valores e práticas de seus pacientes. Isso está no nosso livro Tratado de Espiritualidade, Saúde, Teoria e Prática, que pudemos fazer juntos agora. E quem está dirigindo esse livro, quem coordenou tudo isso foi o Dr. Felipe Moraes Pereira Toledo, um grande amigo, um oncologista muito especial, e vale a pena ler. Mas é bem interessante pensar nesse sentido. O médico, o profissional da saúde também tem que interagir com o paciente com base nas crenças dele. Esse respeito que você falou, o profissional da saúde que está cuidando dentro de um hospital também tem que ter o conhecimento de crenças, porque interferem grandemente no tratamento. Por exemplo, alguém que é adventista, ele não vai receber alguns tipos de alimentos, vai ter que ter uma alimentação que condiga com as suas crenças, e isso também vai afetar na sua saúde, no tratamento que vai ser feito, né? Um testemunho de Jeová não vai aceitar uma transfusão de sangue. Então, assim, como é importante o médico saber tatear também. E a Associação Brasileira de Cardiologia agora colocou dentro da anamnese clínica a anamnese espiritual. Como é importante, porque assim, é gente falando com gente, conhecendo, tateando todas as áreas daquela pessoa para saber como cuidar de uma maneira muito mais profunda, muito integral, né? E um versículo bíblico que eu gosto muito está em Provérbios 3, 27 e 28. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Como é importante quando nós vemos que Deus tem nos dado dons e talentos, e Ele coloca compaixão no nosso coração. E como é importante a gente poder chegar até o outro e falar: eu estou com você, eu quero te ajudar, eu quero lhe dar ouvidos. E como nós vimos naquela entrevista com o paciente queimado, não é só cuidar do espírito, mas é cuidar das suas necessidades integrais. Ele precisava de cama, precisava de um lugar para ficar, a mãe onde se hospedar para ficar por perto e cuidando dele também. Então, assim, como nós temos, como cristãos, um universo muito maior. E é uma coisa que a gente vai estar abordando no nosso
curso de capelania hospitalar nível 1. Nós estaremos dando agora esse curso aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, do dia 7 até 10, são 40 horas de curso, de agosto, agora, gente. É o primeiro curso presencial depois da pandemia, e assim vale a pena, mesmo que você fale, eu não vou ser capelão, eu não vou trabalhar dentro de um hospital, mas você vai lidar com questões do sofrimento. Quando você vai visitar uma pessoa enferma da sua família, quando você vai visitar alguém da igreja, como responder às questões mais profundas da alma? Será que você deve chegar dando uma mensagem, pregando, fazendo uma oração, confrontando? Como lidar? Então, nesse curso nós vamos tratar de tudo isso. Posso falar um pouquinho do curso? Fale, por favor. Eu fiz o nível 1, É né? mesmo, Mônica. Nossa. 18, acho que foi um dos Foi no últimos. Emílio Ribas, né? Isso, Nós no tínhamos Emílio a capelania lá. Então, o que eu... porque assim, eu fico nos dois campos, como você falou, a conselheira e a psicóloga, né? Mas o que eu tenho visto muito, Eleni, é que nós, como igreja, muitas vezes, nós evitamos o assunto do sofrimento. E aí nós criamos uma teologia fraca, frágil. E então, quando nós vamos cuidar de alguém em sofrimento, a gente não está com uma visão nítida do como a gente precisa ter um olhar para isso. Então, muitas vezes a gente não sabe acolher, a gente não sabe ficar quietinho, né? Exatamente. Igual os amigos de Jó, quietinho lá do lado. Não aguenta a angústia, né? A angústia A gente acha que tem que falar. ou dar uma solução. Exatamente. Né? Então, assim, o curso foi explicar a razão do sofrimento daquela pessoa, como os amigos de Jó, tão bem intencionados. Bem intencionados. Fizeram fizeram discursos macabros, terríveis. E o curso, eu acho que um dos temas muito importantes lá no curso, para mim, foi esse, né? Que o pastor, né? Ele que deu o estudo, da gente ter essa construção bíblica, o que a Bíblia fala sobre isso, no Novo, no Velho Testamento, e ter essa construção para a gente ter maior estrutura para acolher essas pessoas em sofrimento, né? Sim. A gente toma muito cuidado no sentido assim de não oferecer respostas simplistas. Não, Deus sabe o que está fazendo. Não, Ele tem um propósito. Nós sabemos disso. Nós conhecemos. E assim, eu tenho lido muito sobre Jó e sobre Davi na caverna de Adulão. Nesse tempo de crise maior, de sofrimento, e como, pensando em Davi, como ele, ali na caverna de Adulão, fugindo de Saul, depois fugindo do seu filho também, Absalão, ele reúne ao redor de si, dentro de uma caverna, pessoas endividadas, pessoas em crise profunda, pessoas que tinham perdido tudo. E o que ele faz? É uma coisa interessante, porque quem para aí fala assim, nossa, um bando de deprimidos chorando um no colo do outro e devem ter inundado a caverna ali, né? Sob medo constante, ira, né? Todas as emoções que você levantou com os seus profissionais também, mas lindo como Davi tem a liberdade de abrir o coração diante do Senhor. E nos Salmos a gente vê isso. Deus não pede que a gente engula tudo inteiro, que a gente mostre uma fé para inglês ver, no sentido assim, vejam como eu sou crente de verdade, olha, não, ele deixa a gente falar, chorar no colo dele e falar, tá doendo, não aguento mais, quero sair daqui, até quando? Salmo 13, né? E depois disso, então, confiando, colado no Senhor como rocha da sua vida, Davi começa a treinar aqueles homens, começa a descobrir os seus dons e talentos e começa a aprimorá-los para um fim muito específico, tanto que eles saem daquela caverna com o título de Os Valentes de Davi. Entraram ali
para baixo, estavam com o coração realmente derrubado, não tinham o que esperar da vida, mas eles saem dali com um propósito enorme. E Deus usa aquelas vidas preciosas de uma maneira linda e numa fidelidade ao Senhor e fidelidade a Davi também, maravilhosa. Né? Então, assim, como a gente está usando aí a psicologia para conhecer o ser humano mais profundamente, usando técnicas para fazer perguntas adequadas, para conseguir colher mais dados, mas ao mesmo tempo podendo oferecer respostas, né, que só Deus tem, só a Bíblia tem. Mas deixa eu deixar para você contar mais um pouco, Mônica, tão importante a tua tese, o teu trabalho. Então, deixa eu só então focar um pouquinho agora a emoção do médico, né? Isso, vamos lá. É muito interessante porque quando a gente fala de emoções, a gente pensa, é um universo, na verdade, né? Então, meu foco então foi nessas 3 emoções que são as básicas, na verdade, que são essa da reação ali, né? Tem várias formas da gente ver isso, mas então eu pedi essa história, né? Mas o que é interessante a gente pensar, como que o desafio é cada um de nós pensarmos como que nós lidamos com tudo isso em relação mesmo a Deus, né? E como os médicos fazem, então, uma das pesquisas que eu gostaria assim, de falar que eu achei assim, muito, muito importante, assim, me marcou muito quando eu estava lendo, é o fato de que existe um trabalho emocional para o médico, diferente um pouquinho de nós todos temos a repressão, muitas vezes a gente nem, né, deixa de lado, ou então a gente reavalia, não, agora eu tenho que, assim, a gente tem várias formas, tem várias pesquisas, escalas e tudo, mas o que me chamou a atenção que eu queria trazer um pouco é o trabalho emocional, que é bem interessante porque começa, eu ia falar como começou a pesquisa, porque eu sou meio fascinada com esse desenvolvimento do conhecimento, mas vamos lá para os médicos diretamente. Os médicos, então, ali na situação com o paciente, com o diagnóstico e tudo mais, ele precisa ter uma postura que mostra uma emoção e que muitas vezes não é a emoção que realmente ele está sentindo. Então, essas pesquisadoras, Kovacs, elas deram esse nome, um trabalho emocional. Porque você tem uma emoção, mas você mostra outra. E você age como se você tivesse com essa outra. Porque é interessante a gente pensar, e não esquecer que você já mencionou, Eleni, que os médicos, eles são seres humanos ali. Eles se prepararam, eles estudaram, eles se dedicaram a anos, né, de estudos e treinamentos para realmente dar o melhor. E eles vão fazer isso, a custos, muitas vezes, das próprias emoções, infelizmente. É verdade. Então, é interessante a gente pensar sobre esse ponto de vista, até outros líderes que a gente tem, como isso realmente traz um desgaste de energia, uma necessidade de o que fazer com isso, o que fazer com essas emoções, porque a gente tem que pensar que as emoções não é eu senti aqui agora, né, e acabou. Muitas vezes a gente vai carregar, como muitos na entrevista contam, depois, né, deles pensarem sobre, né, será que eu deveria ter feito outra coisa, né, e com isso, assim, o que eu acho que me despertou muito essa visão do humano no médico, né, de que porque a gente acaba enquadrando o médico numa profissão sem sentimento. Não, o médico é frio, e a gente vê isso nos relatos das entrevistas, né? O que não é verdade. Então, um dos meus desafios hoje é passar esse olhar do outro lado, sabe? De ser pessoas que estão, né, na lida ali e com uma dedicação àquilo, né? E assim, e levar isso em consideração, né? E então, por exemplo, a gente tem alguns, nós temos a doutora, ela chama Danielle Offre. Então, ela escreveu um livro, né, que chama, né, Como os Médicos Sentem, né? Ele é um livro em inglês. Mas é interessante porque é um diário dela como médica.
Então, ela vai contando dessas lutas, né? Desde lá no comecinho, quando ela estava ainda de residente, e hoje ela ainda trabalha com isso, e ela ensina, né? Ela é uma professora também, além de médica, e assim, é interessante, ela tem outros livros que são muito importantes, eu acredito que para alguns médicos seria importante ter um olhar para isso, um livro que fala sobre erros médicos, como que a gente precisa encarar. E, então, assim, ela chama Daniele Offre. Eu acredito que possa ajudar bastante. E ela tem, acho que, 3 ou 4 livros. Ela fala exatamente do que você estava falando também, dessa comunicação olho a olho. Né? Que a gente também tem que entender que existe a dificuldade do outro lado também. Sim. Né? Então, claro, eu estou aqui fazendo uma defesa dos médicos, né? Mas assim, porque eu creio que é algo que a gente muitas vezes passa desapercebido. Né? A gente precisa ter um olhar mais sensível também, né? Deixa eu te contar. Quando eu comecei a sentir essas dores nas costas, na coluna, eu estava acabando de dirigir um congresso de capelania aqui nessa igreja, como presidente do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio. E na noite do segundo dia para a manhã do terceiro, eu quase perdi os movimentos por causa da dor. E eu tive que usar a cadeira de rodas da igreja e dirigir o congresso no terceiro dia de cadeira de rodas. Daí eu pensei que fosse um problema por causa de posição, de ficar muito tempo em pé e tal, atenção e tal. E fui fazer acupuntura, massoterapia, um monte de medicações e tal, mas depois de 12 dias, nenhum resultado. E aí eu fui procurar fazer exames de ressonância e tal, e descobrimos o câncer na coluna, e um tamanho de um tumor de 5,5 centímetros, uma laranja, né? Muito grande, causando fraturas também. E eu levei para o meu ortopedista cirurgião, que normalmente é mais objetivo, mais frio, porque ele não tem esse relacionamento como um paliativista tem, né? De acompanhar o paciente dia a dia, família e tal. E eu falei para ele, você é meu amigo, você me conhece, e você sabe que eu lido com cuidados paliativos, então fala de uma vez o que você está pensando. Mas será que eu estava pronta para ouvir tudo isso? Porque ele falou assim, tá, você está com câncer, que provavelmente seja um câncer terminal, porque atingiu os ossos. Não sei se é só nessa região ou se já pegou o corpo inteiro. Então, assim, fora isso, tem 5% de chance de ser alguma coisa localizada, um tumor solitário. Mas 5%. Assim, este foi o meu baque. Eu pedi para ele falar claramente comigo, mas eu não estava realmente preparada para isso. E foi interessante porque ele me encaminhou para um oncologista, que é esse meu amigo, Felipe e tal, e depois mais outros médicos oncologistas que foram trabalhando aos poucos e levantando aos poucos. Então, assim, eu imagino como esses oncologistas estavam amedrontados também, quanto às notícias que eles teriam que me dar, né, sobre a realidade da doença mesmo, e graças a Deus eu fiquei nesse 5%, que é um tumor solitário. Mas você falou sobre essas emoções duplas, né? O médico com todo o conhecimento dele, vendo à frente, já tendo histórias de muitos casos que ele acompanhou, e ele olhando o paciente e perguntando até onde eu posso falar agora, o que ele aguenta ouvir, né? Então, pouco a pouco. E quando eu escrevi o livro Linha de Frente, falando sobre os profissionais da saúde que enfrentaram o Covid dentro dos hospitais, entrevistei vários profissionais e tal, o meu médico cardiologista, que é um amigo querido há mais de 30 anos, ele falou, Eleni, eu organizo UTIs e atendo, e eu fiquei ali atendendo principalmente o setor Covid nesse tempo tão difícil. E pelo menos 2 vezes por dia eu tinha que descer, me trocar, mudar a paramentação e tal, para atender um filho
que tinha internado o pai no dia anterior por Covid e esse pai tinha morrido. E eu tinha que levar para ele no celular ali a foto do pai dentro de um saco plástico branco, com o rosto de fora só e a folha de o RG, alguma coisa assim que identificasse, para que o reconhecimento fosse feito ali, porque não podia haver nem essa proximidade, né? O caixão tinha que ser lacrado e tal. E ele falou, era tão desgastante, porque às vezes eu tinha que dar em 2 dias para o mesmo filho a notícia sobre a morte do pai e da mãe. E tinha que aguentar firme, não podia nem abraçá-lo, não podia ficar muito tempo com ele. E eu chegava em casa, ele disse, e chorava, mas chorava muito. Mas como foi difícil aguentar todo esse tempo na linha de frente, né? Você deve ter lidado com, dentre esses 16 médicos, também alguns destes. Conta pra gente. Então, dos meus entrevistados, como eu contei, né, antes da gente começar, eu não obtive nenhum que estava na linha de frente do Covid. E apesar de fazer as entrevistas durante o período. E, na verdade, eu tinha 2, na verdade, engatilhadas, mas eu acredito que quando elas viram o título da pesquisa, elas repensaram, porque o título era sobre as emoções, né? Mas dentro dos 16, foram várias especialidades, como eu falei, foi bola de neve, né? Um foi apresentando, então era tipo assim, quem eu consegui, por conta exatamente da dificuldade. Desses 16, 7 eram de UTIs infantis. Que difícil. E então, tive também uma de cuidados paliativos e algumas que eram de cuidado intensivo, paliativos, assim, várias, né? 2, 3 especialidades juntas. E, assim, foi bem, assim, impactante conversar com essas pessoas, porque é o cuidado que você cuida sabendo que não tem a cura. Então, você está cuidando... não é como cuidar de um filho, que você está dando antibiótico, mas você sabe, não, daqui 10 dias esse negócio acabou, né? E não, é algo que você está ali cuidando, mas você sabe que a chance é pouca, né? E principalmente tratando de crianças. Então, eu confesso que eu ouvi algumas coisas, assim, que mexeram bastante e, assim... Por isso, esse outro olhar, né? E como ajudar essas pessoas, né? É interessante, só resgatando um pouco o que você falou anteriormente, Helene, no Brasil agora está começando esse olhar para a espiritualidade e religiosidade, né? Esses termos são meio confusos, tá, gente? A gente leva um tempo até... Quando nós estamos desenhando a nossa pesquisa, né? A gente tem essa dificuldade de chegar numa definição operacional, a gente faz, porque a gente faz para aquela pesquisa. Mas hoje as escolas de medicina estão começando a ter esse olhar, e isso é muito legal, né? Tem a Santa Marcelina, mesmo parece que o HC também já tem algumas coisas, a gente já participou também, né, de outras coisas lá. E esse livro, na verdade, é fruto, né, de um olhar para essa área, né, do ser humano, da subjetividade do ser humano, que muitas vezes a gente tenta fazer que desconsidera, né, porque vira política, né, mas ela está lá, a gente não pode simplesmente negar. Então, eu tive 7 entrevistadas, né, nessa área mais direta com a morte, e assim, foi muito interessante. Elas, das 7, eu acredito que as 7 foram também para psicoterapia, não tiveram preparos durante a faculdade, foram resgatar isso depois, porque elas eram já formadas há algum tempo, né? Na minha mostra, o mais 7 anos a 32 anos, 32 a 33 anos de formado, né? Então, essas médicas não tiveram esse preparo, então elas correram atrás, e 2 são professoras de espiritualidade para os alunos de medicina. Que interessante. Então, eu acredito que a gente está tendo uma maior abertura, Com né? certeza. Sabe que um dos nossos capelães trabalha no Grendac, lá em Jundiaí, com as crianças com câncer. É um trabalho super difícil. Ele é psicólogo, é teólogo, é capelão, está fazendo uma especialização pelo Einstein em cuidados paliativos, espiritualidade e cuidados paliativos também. E faz um trabalho muito lindo com os profissionais da saúde.
como é difícil. Ele dá esse suporte para o paciente, a família, mas também reúne os profissionais da saúde e ora com eles. E dá esse colo para eles e os leva a ver que eles podem ter essa segurança contando com o Senhor no meio de tudo isso. Mônica, enquanto você pensa em como arrematar, um resumão disso tudo que a gente conversou, deixa eu ler para você um versículo super importante para mim também. Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Muitas vezes a medicação pode não estar fazendo o efeito, a pessoa não vai ser curada, mas as palavras, atenção, carinho, cuidado emocional e espiritual do profissional da saúde para com o paciente e o paciente se tornando um amigo, respeitando esse profissional. A vida dos dois é trabalhada profundamente, os dois saem ganhando. Então, assim, quando você não tiver boas notícias para dar, dê as notícias no sentido assim, eu estou com você, eu vou ficar com você até o último momento, eu não vou te deixar. Você faz parte da minha história, eu quero estar com você. Agora, você conclui, mas eu quero lembrar todos vocês que o nosso curso de capelania hospitalar, nível 1, está chegando de 7 a 10 de setembro agora, mês que vem. Será aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e você pode se inscrever pelo nosso site capelanianasaude.org.br e você também pode se tornar nosso parceiro sustentando esse trabalho, porque todo o nosso trabalho de 39 anos é sustentado por ofertas de parceiros. Mônica, voltando para você, fala um pouquinho para gente. Vou juntar um pouquinho as minhas identidades. Ótimo. Aliás, a minha identidade, que são as duas. Ótimo, que bom. Mas assim, na hora que você estava falando, Eleni, me veio à mente, né? O Espírito Santo, né? O Paráclito, né? Ele é o nosso Consolador. Mas o que é? Eu, na minha inocência, na fé, por muitos anos, acreditava que era aquele, ai, tadinha, né? E não é isso, é o que está ao lado, né? E hoje, eu creio realmente que nós, como seres humanos, nós somos essa pessoa hoje, né? E então, assim, a pesquisa, tudo, faz parte desse universo da minha pessoa, da minha profissão, e que eu espero estar realmente também usando para estar ao lado das pessoas nesses momentos. Duas médicas deixaram muito claro que quem que quer ouvir alguém ficar falando de paciente que morreu, como morreu, e assim, como para mim foi um presente dar esse espaço de escuta, ainda que eu tinha que ficar caladinha, só ouvir, né? E assim, mas foi um presente para mim, e eu agradeço muito a esses médicos, e assim, que me conheceram ali na hora e abriram para mim, sabe, aqueles relatos, e assim, é algo muito precioso. O ser humano é a preciosidade, né? É verdade. E que a gente possa ser esses braços, né, de Deus aqui na Terra, né? E esse abraço, e esse olhar, e tudo isso que Ele tem dado nas nossas mãos para a gente usar. Amém. E eu agradeço pela sua vida, pela sua presença, pela sua dedicação, seu compromisso. Amém. De estar aqui hoje, eu confesso que eu fiquei, meu Deus, como que Eleni vai estar hoje? E assim, agradeço muito pela sua vida, viu? Amém. Obrigado por essa eu pela oportunidade. sua. Deus continue te abençoando muito, Mônica, e muito bom estar com você. Um presente de Deus ter te reencontrado. E também. graças a Deus por todo o trabalho que você tem feito. Vamos caminhar juntas em alguns cursos também, tá bom? Sim. Crescer juntas aí e trazer continuar crescendo, muita coisa, né, para instrumentalizar o povo. Exatamente. Deus te abençoe muito. Obrigada mesmo. Obrigada. Gente, muito, muito obrigada pela sua participação. Quero que você leve este programa para os seus médicos, para os profissionais da saúde que você conhece, para os estudantes de medicina, porque é uma área que precisa de muito incentivo, no sentido de a pessoa poder se abrir,
poder saber que ela é gente também, que ela tem emoções e que ela pode compartilhar essas emoções e se tornar mais forte, mais resiliente e uma pessoa abençoadora, cuidando do seu paciente de maneira integral. Deus abençoe você. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.